Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Deixa eu compartilhar contigo uma palavra que Deus colocar em nossos corações, que podemos estar encontrando no texto bíblico que está localizado em 1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 24, que nos diz o seguinte: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. De noite morreu o filho desta mulher, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não. Vamos ler o versículo 23 do capítulo 3 ainda, que diz o seguinte: Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho, o morto, é esta outra quem diz: Não, por certo, o morto é teu filho e meu filho. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dá a metade a uma e a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu seja. Dividiu antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Vamos orar? Pai, te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, e em todas as circunstâncias somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem falado. Espírito Santo, perdoa meus pecados, minhas transgressões, e me torna digno de falar da tua palavra, de expressar aquilo que tu tens a falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amados, é um texto que, se a gente ler, nós não vamos entender perfeitamente, a não ser que o Espírito Santo nos dê o discernimento certo. Bom, acerca dessa mensagem, esses dias nós estávamos aplicando uma doutrina, um ensinamento em nosso ministério esse que Deus colocou para que nós pudéssemos cuidar, apacentar o povo. E de repente a gente abordou um pouco sobre este tema, este assunto, porque falávamos do poder do silêncio. Mas existem momentos onde as quais nós estamos sendo injustiçados e nós escalamos a um ditado do mundo que diz: quem cala consente, mas na verdade é errado. Porque muitas vezes nós precisamos nos calar para Deus falar. E muitas vezes é necessário que também nós falemos. Então, a nível de entendimento, eu entendo uma coisa acerca dessa história. Primeiro, deixa eu explicar do início. Salomão é rei,
E por Salomão ser rei, ele era muito sábio. Sabedoria essa que Deus o deu quando ele oferecera sacrifícios. E Deus disse: pede-me o que queres que eu te darei. Deus estava dizendo para ele: olha, você pode me pedir o que quiser. Mas Salomão pediu sabedoria para entrar e para sair, para julgar aquela nação que ele estava a liderar. E o que eu acho interessante é que Salomão poderia pedir dinheiro, Salomão poderia pedir fama, poder, mas ele pede sabedoria. E o que resta a nós nos dias de hoje, na verdade, é saber discernir entre o bem e o mal. Saber discernir entre a verdade e a mentira. Uma vez que nós temos o discernimento dado por Deus, nós agora passamos a entender e compreender o que está por trás de cada situação e como agir. Haja vista que nós muitas vezes não conhecemos o nosso adversário, mas o nosso Deus é o Deus que nos faz abrir a visão, o entendimento, de modo que nós saibamos como agiremos durante cada situação. Sabe outra coisa? Salomão estará ali e o texto vai dizer que 2 mulheres prostitutas têm filho. Uma tem um filho e a outra, com 3 dias, tem outro filho. São quase idades idênticas e percebe-se de que uma pega a criança e o que é que faz? Deita. E ainda quanto a estas mães, nós percebemos uma falta de cuidado. Uma teve seu filho, cuidou. E a outra teve seu filho, não cuidou. Percebemos de que quando não cuidamos daquilo que Deus tem nos dado, infelizmente nós sofreremos consequências muito graves. E quanto à mentira instaurada, a mentira, o que é que eu percebo com isso? O que é que eu posso trazer para ensinamento? Primeiro, da maneira que Deus tem me falado, é que se não levasse até o rei Salomão esta causa, para que ele pudesse julgar, para que ele pudesse entender de certa forma, a justiça ficaria impune, que é o que, vamos ser sinceros, é o que tem ocorrido nos dias atuais. Vivemos um momento de impunidade espiritual, social, jurídica, em várias esferas. Mas uma vez que a palavra, ela aparece na história, porque na verdade a tipologia de espada está falando sobre a palavra de Deus. Então quando a palavra desce, a verdade aparece. E quando Salomão, até então ele estava ouvindo, porque isto é a atitude correta, ouvir os 2 lados. Já tem pessoas que são injustas, que só ouvem um lado e dar o seu parecer favorável àquele que gostam, ou àqueles que têm uma certa influência. Mas com Deus, ele não tem um culpado por inocente. Deus é o único que não é injusto. Todavia, ele é justo. O seu nome é justiça. Então, quando Salomão manda pegar a espada e diz que vai cortar a criança no meio, aquela que ainda vivera, a verdadeira mãe disse: eu prefiro ele vivo na mão de outra do que ele na metade de minha mão, porém morto. Então Salomão daí identificou quem realmente estava falando a verdade. O que é que eu quero te deixar para meditação, para reflexão? É de que muitas vezes a verdade está nua e crua, está de certa forma aos nossos olhos visíveis, mas a gente prefere acreditar na mentira. Vivemos um momento de fake news nos dias atuais e nós só precisamos pedir a Deus nos dar discernimento
no que realmente precisamos fazer. E quanto a muita coisa, nós só precisamos fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele. Porque acima de tudo, a verdade, a palavra, ela tem que fazer aparecer. Tem que fazer dissipar-se a mentira, porque muitos mentem de forma descarada. E eu não estou falando aqui em esfera política, mas porém em esfera espiritual. Travamos batalhas acerca do bem contra o mal, e se nós não tivermos discernimento, se nós não tivermos visão dada por Deus, a gente vai julgar muita gente inocente e a gente vai abraçar muita gente culpada. É forte. Mas sabe de uma coisa? Se você se preocupar em viver na verdade, porque o próprio Cristo é a verdade, João 14,6, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quanto a isso, não fique embaraçado. Quando a palavra, quando a espada descer, Deus vai revelar quem é quem. Deus vai revelar o falso, o traidor. Deus vai revelar o maldoso e aqueles que só se aproximam de ti por interesse. Amém? Guarda essa palavra em teu coração e aplica. Porque quando Salomão entendeu, ele disse, a mãe é essa. Ele disse, essa que está mais preocupada é a mãe. Porque às vezes alguém diz que ama, alguém diz que gosta, alguém diz que vai lutar, mas na hora do vamos ver não luta, não gosta. É só fingimento. Guarda essa palavra e aplica em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Muito obrigado pelo carinho de ter você aqui. Te pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o teu like, teu joinha e assim propagar o Evangelho através de um clique, compartilhando e sendo um missionário do Bíblia na mão. Um abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe. Glória!